Olá, bem-vindos ao canal. E aí, você já se inscreveu? Então se inscreve rapidinho para ficar por dentro da matéria toda. Vamos passar esse ano de 2020, vamos passar no vestibular, vamos passar no Enem, vamos passar de ano na escola, vamos ficar craques em história. A matéria de hoje, a aula de hoje é sobre o Império Napoleônico ou Era Napoleônica. É continuidade do nosso conteúdo de Revolução Francesa. Se você quer saber mais, vem comigo, assiste esse vídeo até o final, curte ele, comenta e vamos lá. Qualquer dúvida, eu prometo que eu respondo. Pode deixar aqui no comentário, tá bom? Vamos dar início à nossa aula, então. Napoleão Bonaparte. Quem é Napoleão? Napoleão, ele foi um general muito conhecido do período revolucionário. Ele teve muitas conquistas e muitas vitórias que o deixaram extremamente famoso. Lembrando que durante a Revolução Francesa, a França viveu em períodos de guerra e agitação interna muito grande. Porque os reinos que eram absolutistas e que não eram a favor das ideias da Revolução Francesa, pensavam que a Revolução Francesa era uma grande ameaça aos seus governos e por isso passaram a atacar a França. Lembra que Luís XVI fez uma tramóia para que o Império Austro-Húngaro e que outros países da Europa continental atacasse a França para defender o absolutismo, tirar os revolucionários do poder e reconduzi-lo ao trono, certo? Então Napoleão estava lutando nessas guerras. Ele tinha tanto êxito, ele foi tão famoso que aos 27 anos ele chegou ao cargo de general. Em razão das suas inúmeras vitórias. Napoleão Bonaparte, ele então foi, antes de ser um líder político, ele foi um grande líder militar, estrategista, e general extremamente competente. Depois ele foi um líder político muito exitoso, nós vamos ver a seguir, e depois ele se autoproclamou imperador da França. Ele vai instituir um império denominado Império Napoleônico, que ele vai conquistar um vasto território para a França, e esse território está todo na Europa, na parte ocidental europeia, tá bom? Um pouquinho mais sobre a história de Napoleão, vamos a uma introdução, Então, Napoleão, ele vai chegar ao poder pelo golpe do 18 Brumário, em 1789. Para quem não lembra, na aula passada, nós falamos sobre isso. Esse golpe do 18 Brumário aconteceu com o apoio do diretório, que era formado pelos girondinos, que, buscando solucionar os conflitos internos que a França estava vivendo naquele período que era muito conturbado, em que os jacobinos tinham acabado de ser retirados à força do poder e que existiam manifestações internas pró-monarquia e existiam também manifestações pró-governo jacobino, em que várias rebeliões estavam acontecendo, o diretório, os girondinos acharam por bem fomentar um governo mais autoritário, um governo mais forte, com um líder que fosse capaz de conter todas essas rebeliões. E para eles, Napoleão Bonaparte era o cara que deveria ocupar essa função, já que ele, nesse momento, já era famosíssimo em toda a França. Ele era praticamente adorado pelos franceses, Os franceses eram apaixonados por Napoleão. Napoleão estava para a França, assim como Júlio César estava para os romanos, na época de Roma. Tanto é que ele vai fazer, Napoleão, muito ligação da imagem dele à imagem de Júlio César, através de obras de arte, de pinturas,
né, e dos próprios atos, das próprias ações. Tanto é que após o golpe, ele vai escolher como forma de governo o consulado, que também faz menção à figura de Júlio César, que era a princípio cônsul, né? Era um cônsul. Lembra que no consulado de Júlio César em Roma eram 3 cônsuls? A mesma coisa Napoleão vai fazer. Então, no período do consulado, Napoleão é o primeiro cônsul e ele divide o consulado com mais 2 cônsuls, sendo que só o primeiro cônsul, Napoleão, é que tem todos os poderes, né? Que tem a maior parte dos poderes. Ele tem ali plenos poderes. 2 anos depois, Napoleão Bonaparte, ele vai se declarar cônsul vitalício e ele vai eliminar os outros 2 cônsuls, que vão deixar o governo e que vão passar então, e que Napoleão vai passar então a governar de forma única, dando início então a um período ditatorial, né, a uma espécie de governo ditatorial. E aonde vai surgir o termo bonapartismo, que quer dizer o quê? É uma espécie de governo autoritário em que o legislativo tem o seu papel reduzido e o executivo ele é mais forte, né? Napoleão é esse ditador, né? Um ditador carismático, um ditador que se impõe acima do legislativo, que faz com que o poder executivo seja mais forte. Então, aí, pela primeira vez, aí vai existir uma contradição dentro do movimento revolucionário, como também nós vimos na Revolução Inglesa, quando aconteceu o período da República Puritana, em que Oliver Cromwell se tornou um ditador. Napoleão é o Oliver Cromwell dessa história, né, da história da França. Ele vai se tornar esse ditador. Apesar do consulado ser dentro do modelo republicano, vai existir uma espécie de ditadura. Então, em 1800, vai ser aprovado um plebiscito e uma constituição. Nesse plebiscito, Bonaparte ele vai se tornar, então, esse cônsul com superpoderes e uma nova constituição, a Constituição de 1800, ela é feita. Então, a gente já está em uma nova Constituição na França, aonde o poder legislativo passa a ser reduzido e o poder executivo ele fica maior, com mais poderes, e esses poderes estão na mão do primeiro cônsul. Então, em 1802, Bonaparte vai assinar com a Inglaterra um acordo de paz, tá, entre Inglaterra e França, mas nós vamos ver que isso vai durar pouco. E em 1802 também Napoleão se torna cônsul vitalício. Ele vai então ser o único cônsul e vai ser cônsul até o dia da sua morte. É como se fosse de fato um ditador vitalício, ou quase um rei, né? Porque o rei é vitalício. Depois ele vai mudar o nome para imperador mesmo, ele vai assumir isso. E nesse período do consulado vitalício, ele vai fazer algumas mudanças na França, e mudanças até para o bem, como, por exemplo, ele vai criar o Banco da França, ele vai criar uma moeda nacional francesa, que é o franco, ele vai investir na educação pública, criando os liceus, que são escolas públicas e laicas, e gratuitas para toda a população francesa. Ele vai fazer obras de infraestrutura, construindo pontes, melhorando estradas e portos. Ele vai organizar o Código Civil, também conhecido como Código Civil Napoleônico. Vai ser a primeira vez que vai surgir um código que vai tratar de leis civis, leis da nossa vida cotidiana, como o nosso direito à propriedade, como o casamento e outros assuntos, como a compra e venda, coisas da nossa vida cotidiana. E vai ser muito inspirado no direito romano. Não,
Ué, Napoleão, ele se inspira demais em Roma, né? Lembra do que eu falei do Júlio César? Nada mais surpreendente, né? Só que não. Então, o Código Civil, ele também vai ser inspirado no direito romano, e esse corpo de leis aí, ele está em vigor até os dias de hoje, e ele vai inspirar outros códigos civis pelo mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, nós temos um Código Civil que foi o primeiro deles inspirado no Código Civil Napoleônico. Depois nós fizemos algumas reformas, mas temos muitas coisas ainda do Código Civil Napoleônico. Então, ele vai principalmente tratar dos direitos de propriedade, de compra e venda, do matrimônio, enfim, de assuntos da vida civil. E, em 1802, como eu já disse, Napoleão vai se tornar cônsul vitalício. Bom, em 1804, Napoleão ele vai resolver que, enfim, vamos deixar esse negócio de cônsul vitalício para trás, vamos assumir o que realmente queremos, que é nos tornar imperador. Nada melhor, porque o imperador, gente, lembra do Júlio César? Lembra da inspiração que ele tem na imagem de Júlio César? Tanto é que quando a gente olha aqui a imagem dele, ele tem uma coroa de louros na cabeça, tá vendo? É uma inspiração, óbvio, na figura romana. E o que tem aqui de mais interessante que a gente pode observar através dessa pintura? Essa pintura retrata a coroação de Napoleão em 1804. Vamos lembrar alguns detalhes sobre o quesito coroação de reis, né? Sabemos, e eu espero que você saiba, que tenha sido meu aluno e que já tenha ouvido falar sobre isso, que os reis modernos, até pelo menos a Revolução Francesa, até Luís XVI, eles sempre tinham por regra que eles deveriam ser coroados pela Igreja Católica, por um membro do alto clero católico. No caso de reis, seria pelo arcebispo, no caso de um imperador, pelo papa. Isso é regra desde a época de Carlos Magno, desde o ano 800 depois de Cristo. E essa coroação é feita pela igreja, porque a igreja é o primeiro estado e a nobreza é o segundo estado. Então, quem vai ordenar o rei, que é um escolhido de Deus para estar governando no lugar de Deus, o mundo, ou aquele território, ou aquele país, né? Então ele tem que ser ungido por um membro do clero da Igreja Católica. É a base do absolutismo. Então, esse rei, ele se coloca numa igreja, de frente para o altar, e ele é ungido rei, né, com óleos por esse membro do clero, do alto clero, né, pelo arcebispo ou pelo papa. E depois ele é coroado. O bispo, o arcebispo ou o papa é que vai colocar a coroa sobre a cabeça desse rei ou desse imperador. E ele vai estar voltado de joelhos para o altar, porque ele está se submetendo ao primeiro estado, a Deus. Só que Napoleão, devido à Revolução Francesa e por ser um representante dessa revolução, ele vai manter algumas coisas, como, por exemplo, o rompimento com a Igreja Católica, mas não tão rompimento assim, porque ele vai meio que fazer um acordo com a Igreja Católica para manter o seu poder. Então, enquanto a Revolução Francesa vai acabar com a relação que existia entre Estado e religião, vai criar a Constituição Civil do clero, vai nomear o seu clero, e o clero passa a ser funcionário do Estado, com Napoleão, ele já vai dar algumas mudanças. Vai entrar em um acordo com a Igreja Católica, porque ele quer ser legitimado imperador. Então, o que ele vai fazer para a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela vai ser reconhecida como a religião da maioria dos franceses. Durante a Revolução Francesa, ela foi totalmente desreconhecida. Deixou de ser religião oficial, quebraram, destruíram várias igrejas.
né? Mataram vários padres, já falamos sobre isso. Então, ela vai passar a ser reconhecida como a religião da maioria dos franceses e o clero passa a ser nomeado e pago pelo Estado, como era na Revolução Francesa, mas o Papa vai poder consagrar esse clero, coisa que não podia na Revolução. Então tá, quando Napoleão decidiu se tornar imperador, ele vai chamar o Papa para a sua coroação, para que ele seja coroado pelo Papa, como diz a regra, e também como uma forma de estamos fazendo as pazes, né? Vamos negociar a partir de agora. Então o Papa vem de Roma para a coroação de Napoleão Bonaparte. Só que Napoleão, no momento da cerimônia em que ele deveria estar de frente para o altar, que ele deveria ser ungido pelo Papa e o Papa deveria coroá-lo, ele resolve mudar isso tudo. Isso foi a grande virada de Napoleão, isso foi simbólico, o ato foi simbólico. Ele colocou a Igreja Católica no lugar dela, segundo a concepção dele e da Revolução. Então, ele, nesse momento, toma a coroa das mãos do Papa, vira-se de costas para o altar e de frente para o público que estava assistindo a sua coroação, e ele mesmo coloca a coroa sobre a cabeça, deixando claro que não existia mais o primeiro estado na França, né? E que ele, sim, era o maior poder na França e que a igreja estava submetida a ele, Napoleão, imperador dos franceses. Então, em 1804, é que ocorre essa coroação babadeira aí de Napoleão. E daí ele vai normalizar, ele vai estabelecer de fato que o Senado, ou seja, que o Legislativo, está subordinado a ele. Então, o Senado ele continua existindo, mais ou menos de fachada, mas de fato quem legisla, quem tem esse poder, e qualquer lei ela tem que passar por Napoleão, que se torna aí então um ditador, né? E com isso muita gente entende que Napoleão rompeu com os princípios da Revolução Francesa. Bom, então Napoleão, ele vai, como ele passa a legislar, ele também vai criar outros códigos além do civil, como o Código Comercial e o Código Penal. O Código Comercial, que vai estabelecer todas as leis ligadas ao comércio, à indústria, e o Código Penal, que é aquele que estipula o que é crime, o que não é crime, enfim. Ele vai, durante o período dele do consulado até o Império, ele vai fazer com que a França finalmente se estabilize, né, que os conflitos dentro da França terminem. Por quê? Porque, como todo bom ditador, o que ele vai fazer? Perseguir os seus opositores. Então, aqueles que se opunham ao governo e ao pensamento de Napoleão era literalmente perseguido, preso e executado. E com isso ele deu fim às manifestações pró-monarquia e pró-revolução francesa do lado dos jacobinos, que eram mais radicais. Então, feito isso, essa estabilização interna da França, que era um dos objetivos do golpe do 18 Brumário, ele vai passar para a próxima etapa, que é a etapa de expansão pelo continente europeu. As ideias de Napoleão eram exatamente fazer com que as ideias revolucionárias, as ideias da Revolução Francesa se espalhassem por todo o continente. Pelo menos era essa a desculpa teológica, teórica, que ele usava para essa expansão. Ele dizia que queria conquistar os outros países para libertá-los de seus ditadores absolutistas,
como se ele não fosse um, não é verdade? E espalhar os ideais liberais da Revolução Francesa por todos esses territórios. Então ele vai começar a conquistar os outros países da Europa, expandindo a França. Na verdade, ele também estava aí muito inspirado por Júlio César, muito inspirado por Carlos Magno, né? Que são as fontes de inspiração dele, e ele vai reproduzir, na verdade, esse território do antigo Império Romano do Ocidente, esse território do antigo Império Carolíngio. Então, ele tem essa inspiração na história também. E também tinha muitas ambições, não é à toa que Napoleão, assim, todo maluco a gente chama assim meio de Napoleão, porque que ele às vezes acorda num dia e resolve conquistar o mundo. Não é para qualquer um essa ambição, não é verdade, gente? Então, na próxima aula a gente vai ver sobre a expansão, tá bom? Até! Um beijinho e a gente se encontra na próxima aula.